Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vamos então, já entrarmos já no nosso tema, que a hora vai passando, Com certeza é um tema bastante difícil de trazer devido ao espaço de tempo. A gente não quer trazer 2, 3 programas sobre um tema, trazer um programa só, fica mais fácil o raciocínio, a linha de raciocínio. Mas não é fácil, mas nós estamos aqui à medida do possível, fazendo o que é possível. Então vamos iniciarmos, mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Hoje, um tema muito, muito, muito importante para a nossa fé. A ressurreição à luz das Escrituras. Como sempre nós fazemos aquele questionamento, reforçando sempre a importância de raciocinar à luz das Escrituras, nós trazemos as palavras do irmão Paulo em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As armas com as quais lutamos, o nosso irmão Paulo diz, não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Não é objetivo nosso criticar a sua igreja e muito menos a sua fé, nós apenas mostramos o que a Bíblia ensina. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, nós não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar você para a verdade que liberta, como o nosso Senhor Jesus disse, e o nosso irmão João escreveu em João 8, verso 32. Nosso Senhor disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu a importância? Se você descobrisse que a sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação para nós, por meio dos seus profetas. Sim, contraria as palavras de Jesus e dos apóstolos. Qual seria a sua reação? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja e de seu líder são contrários às Escrituras, você já tem essa certeza? Você se sente confortável ainda em permanecer assim como você se encontra? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Olha, espero que você tenha as Escrituras acima de toda a autoridade humana, porque ela é a maior autoridade em matéria de fé. O irmão Paulo, pregando a um povo em total idolatria, ele disse o seguinte, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora Deus ordena que todos, e em todo lugar, se arrependam. Atos 17, verso 30. Convido você a ler comigo o texto inicial de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na nova tradução na linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, não são argumentos do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Vamos ao resumo do programa, passado. No programa número 15, nós tivemos um programa aberto, no qual interagimos com os ouvintes, baseado no tema imortalismo x aniquilacionismo. E essa interatividade foi boa. Alguns ouvintes trouxeram perguntas
E nós ali, pela palavra de Deus, respondemos. É melhor a gente fazer o resumo do programa número 14, né? Isso. Em vez do programa que nós fizemos interação, né? E o programa número 14, vamos fazer o resumo dele. Amém. Do programa número 14 trouxemos o tema imortalismo x aniquilacionismo. E assim nós iniciamos com Provérbios, capítulo 30, dos versos 5 ao 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Mostramos nesse estudo que a posição imortalista, por meio de suas afirmativas, tem colocado as palavras de Deus e de Jesus como mentira ao afirmar que o homem na morte tem consciência, ou no céu ou no inferno. Mostramos muitos textos em todas as Escrituras afirmando a posição aniquilacionista como verdadeira. Deixamos claro, por meio de vários textos, que todos os mortos estão nos sepulcros, aguardando a ressurreição. Ficou claro, por meio de muitos textos, que os perdidos serão consumidos, serão exterminados, serão extintos, se farão em cinzas, se tornarão pó, desaparecerão, deixarão de existir, terão fim, serão como se nunca tivessem existido, não lhes sobrará nem raiz nem ramo. Sendo assim, esses e outros textos jogam por terra a crença de uma eternidade dos não salvos no inferno. Mostramos que o inferno não é o lago de fogo, pois o mesmo será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do 14 ao 15. Deixamos claro que as Escrituras denominam o lago de fogo como sendo a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Trouxemos Apocalipse 2:11, falando da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mostramos que não é possível negar a existência da segunda morte. Apresentamos Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Trouxemos muitos textos das Escrituras, os quais dizem uma coisa, porém os imortalistas leem diferente. Apresentamos o Salmo 37, trazendo um contraste no destino dos salvos e perdidos. Finalizamos com as palavras do irmão Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 4 ao 10. Se você não ouviu esse estudo, é só solicitar o áudio. Hoje traremos o tema A Ressurreição à Luz das Escrituras. E trago para o início desse estudo 1 Coríntios 15, verso 21 ao 23. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse texto, cooperador Giliardi, ouvintes, não deixa a dúvida que a morte existe. E que a morte não é uma passagem de um lugar para o outro. Que a morte não é o começo de uma nova vida, como muitas pessoas acreditam. A morte existe. E traz muita tristeza às pessoas. Essa semana, aqui na nossa região, nós temos um laço de parentesco da minha esposa aqui e de amigos muito forte aqui na região. E nós tivemos aqui 4 pessoas que faleceram. E durante esses momentos em que nós tivemos com as pessoas, a gente notou a tristeza que existe com a morte. Alguns falam algumas coisas, tentando confortar, mas na verdade, a morte até hoje traz tristeza. Eu costumo dizer sempre, nós tivemos um parente nosso, uma pessoa que nós amamos, e ela viver 300 anos e morrer, nós ainda sentimos. A morte veio por um homem. A morte veio por Adão.
Todos morrem em Adão. Mas também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O inverso, para inverter a morte que Adão trouxe, só a ressurreição, não existe outro meio. Só a ressurreição. Todos morrem em Adão, mas todos podem serem vivificados em Cristo por meio da ressurreição. Mas existe uma ordem. Quando é que as pessoas que morreram estarão novamente vivas, novamente conscientes? No momento da vinda de Jesus. Existe uma ordem. No momento da vinda de Jesus. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E os que não são de Cristo, só depois, no término do milênio. Vamos aprofundarmos nesse tema, e é importante buscarmos nas Escrituras textos e fundamentação bíblica, mostrando que os crentes fiéis que viveram no período ali da primeira aliança, esperavam pela ressurreição futura. É isso mesmo, eles esperavam pela ressurreição futura, eles acreditavam que o homem necessita ressuscitar dos mortos para possuir vida futura. Eles sabiam e acreditavam que sem a ressurreição não haveria um retorno à vida. Eles não tinham essa mente poluída ou contaminada com o paganismo, porque o paganismo prega o contrário. O paganismo sempre tem a tendência de dizer que o homem está vivendo em uma outra dimensão. Os egípcios foram assim, e outros, tantos que eles mumificavam as pessoas. Não era isso, cooperador Giliardi, porque acreditavam que essas pessoas tinham uma existência para o futuro além da morte, não é isso? Isso mesmo, desta forma. E imagina, a crença na ressurreição, ela vai derrubar tudo isso e jogar por terra. Ouça o que disse Jó, um servo de Deus que esteve muito próximo da morte. Ouça o que ele disse. Jó, capítulo 14, do verso 7 ao 15. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota, e fica seco, assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. Louvado seja Deus. Olha que linguagem interessante que Jó usa. É uma linguagem fácil de ser entendida. Ele fala da sua esperança. Ele fala, o morto homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu. Não acordará nem despertará. Ele fala do seu sono. Vê que ele está trazendo a ideia de inconsciência. Não há consciência. Mas ele fala, morrendo o homem porventura tornará a viver? Ele diz, todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Ele aguardava uma mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e teria afeto à obra de tuas mãos. Jó ainda disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne
veria Deus. Não é um espírito que vai ver Deus. Ele fala, na carne ele veria Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó 19, verso 25 e 27. Que interessante esse texto. Não é, cooperador Giliardi? Nossos irmãos Amém. tinham esperança na ressurreição. Jó teria tudo para dizer que ele ia ver Deus, que ele ia partir, que ele ia estar lá, que para ele era bom. Não era nada disso que ele estava falando, como muitas pessoas hoje falam, né? Também, Abraão mostrou sua fé no poder de Deus em ressuscitar os mortos, quando ofereceu Isaque em obediência ao comando de Deus. Olha que interessante. Hebreus capítulo 11, dos versos 17 ao 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, o ressuscitar. E daí, também em figura, ele o recobrou. Ele não teve dúvidas de que Deus traria seu filho de volta, seu filho Isaque, porque ele confiava na palavra de Deus. Ele sabia que havia promessas para Isaque, e que Isaque estava dentro dos planos de Deus, e que se Isaque fosse morto, Deus teria que o trazer de volta. E traria de volta, porque as promessas de Deus não falham. Por isso ele recobrou seu filho, ele sabia que ele ressuscitaria. O texto de Hebreus 11, verso 11 e 13 também é muito importante para nós. Ele diz assim, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, que é Abraão, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Morreram acreditando, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O texto deixa claro, Abraão, Isaque e Jacó creram na futura ressurreição, porque Deus deu a eles a terra de Canaã por possessão eterna, e eles sabiam que ressuscitaria da morte para herdarem a promessa de Deus. Todos estes morreram na fé, aguardando receber a promessa que Deus tinha prometido para eles. E não receberam ainda, mas irão receber, porque o próprio Senhor Jesus disse isso. Nós sabemos que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão, porque Jesus disse que eles estariam no seu reino. Jesus disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, está vendo, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino, no céu. É isso, cooperador? No reino no céu? Não. Não é no reino no céu, não, né? É no reino dos céus. O reino é dos céus. O reino não é nos céus. Muitas pessoas ficariam alegres, não era, cooperador, se tivesse escrito no reino nos céus, né? Muitas pessoas confirmariam o preceito de homens. Não é o reino no céu, é no reino dos céus. Aquele reino, amigo, amiga, que você ora, venha o teu reino, venha o teu reino. Aquele reino que você está pedindo para vir, para que na terra seja feita a vontade de Deus, como ele é feito nos céus. Abraão, Isaque e Jacó estarão ali. E muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mateus 8, verso 11. Então as palavras de Jesus, registradas em Mateus 8, verso 11, mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente. Essas palavras
São palavras que confirmam que a ressurreição é uma verdade. É uma verdade. Não há como fugir, a ressurreição é uma verdade. E somente por meio da ressurreição que aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que dormiram voltarão à vida para estar no reino dos céus. Louvado seja Deus. O escritor aos Hebreus, escrevendo ele em contradição à crença na imortalidade da alma, ele escreveu falando dos heróis da fé. Em contradição à imortalidade da alma, essa ideia de que morre, vai para os céus, está lá nos céus. Olha o que ele escreveu, o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O texto é claro em afirmar que não tem ninguém aperfeiçoado ainda. Amém. Não tem ninguém que recebeu uma recompensa já. Essa ideia de recompensa na morte não existe. Não tem ninguém aperfeiçoado. Não tem Abraão tocando harpa com os anjos, nem Jacó, nem Isaac. Não tem. É a ideia do povo. Uma ideia criada segundo a crença da imortalidade da alma, que abre uma gama de hipóteses aí de crenças. Uma vez que você crê que existe uma alma imortal, você abre um monte de chances aí de surgir um monte de doutrinas que não são bíblicas, que abraçam e se harmonizam com o paganismo. No Salmos 17, verso 15, confirma que o rei Davi cria na ressurreição dos mortos. Ele disse, olha o que o rei Davi disse, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Acontecer, ele disse que ele dormiria e que ele ia acordar. Amém? Amém. O profeta Isaías profetizou a respeito da ressurreição. Vamos ler o texto. Isaías 26, dos versos 19 ao 21. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Que interessante a figura que Deus traz ao profeta Isaías, não é interessante? Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Ele chama a sepultura de quartos. Ele diz, a terra lançará de si os mortos. A terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Meu amigo, minha amiga, a ressurreição é algo fundamentado em todas as Escrituras. O nosso irmão, o profeta Daniel, também ensinou a respeito da ressurreição. Ouça o que ele disse. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem, está vendo? Dormindo. O irmão Daniel poderia muito bem dizer aqui, muitos dos que estão nos céus e muitos dos que estão no inferno. Não, ele falou assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade de decidir de qual ressurreição você vai participar.
Da ressurreição para a vida eterna ou para a vergonha e desprezo eterno? É você quem escolhe. Nosso Senhor Jesus afirmou isso em João 5, verso 28 também. Vamos ainda ouvir o que o próprio Deus falou ao profeta Daniel, no capítulo 12, verso 13. Olha o que ele diz. Tu, porém, falando com o nosso irmão Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ele disse, olha, você vai dormir, descansar, falando da morte, depois você vai ressuscitar, vai se levantar na tua herança no fim dos dias. Lembra que as irmãs de Lázaro disseram, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Lembra do texto que nós lemos, cada um por sua ordem? É isso mesmo, cada um por sua ordem. Ouça o que Deus disse da ressurreição por boca do profeta Oséias. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Oséias, capítulo 13, verso 14. Aí, vocês dizem que inferno não existe, já está aí. Eu os remirei da mão do inferno. Olha, amigos e amigas, a palavra que estaria aqui no original seria Seol, que não tem nada a ver com o inferno de fogo. O que fizeram os tradutores? Ao traduzir, eles traduzem as palavras e deixam sem o significado, porque a palavra inferno ela tem a ver assim, com regiões inferiores, é a sepultura. Mas não, criaram o inferno como uma região de fogo, baseado nos mitos e tudo. Não. Não é isso que as Escrituras dizem. Eu os resgatarei da morte. Eu os remirei da mão do inferno. Se a gente crê que o inferno aqui é um lugar de fogo, de tormento, cooperador de Giliardi, então Deus vai tirar a gente lá do inferno. Gente perdida, Deus vai falar, ô diabo, me devolve ele aqui que ele é meu, não é não? Aqui é geral, né, pastor? Aí tem que acreditar nisso, não tem não? Isso, é o que dá a entender se acreditar sim. Então não tem harmonia. Quando você cria, meu amigo, uma crença, você tem que buscar harmonia. Não há harmonia. Não há harmonia. Vamos falar aqui de ressurreições milagrosas registradas no período da primeira aliança. O profeta, o nosso irmão Elias, o profeta, ressuscitou ali o filho da viúva de Serepta. Vamos ler primeiro Reis 17, verso 17 ao 23. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona de casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona de casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para um quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe, e disse: veja, seu filho está vivo. O nosso Deus tem poder de dar vida, tem poder de devolver a vida. Também Deus, por meio do profeta Eliseu, ressuscitou o filho da mulher sunamita. Isso está registrado em 2 Reis 4, verso 18 ao 25. 2 Reis 4, do 18 ao 25, que diz: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe.
e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. E assim nós vemos a continuação em 2 Reis, capítulo 4, dos versos 32 ao 35. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Louvado seja Deus. Digo aos ouvintes, não são por acaso que esses textos e esses fatos são registrados, mas são para fundamentar a nossa fé, para mostrar que a esperança dos servos e servas de Deus está na ressurreição. Quantos de nós já choramos um dia por alguém que partiu, por alguém que deu o seu último suspiro? E quantos de nós ainda iremos chorar, sentir a falta das pessoas? Eu conheço pessoas, casais aqui na nossa região, casos que o marido faleceu e dali poucos dias mesmo, não é meses não, poucos dias, a esposa também faleceu. Uma vida apegada à outra. E quando parte, um sente falta do outro. Lembra do pastor, nosso irmão, pastor Luiz Margarido? Faleceu e dentro de poucos dias faleceu a sua esposa, nossa irmã Camila. Nós temos esperança. Nós acreditamos que um dia veremos os nossos irmãos. Assim como essa mãe recobrou e teve o seu filho nos braços. Nós temos esperança que um dia veremos os nossos amigos e irmãos. Como nosso irmão Paulo escreveu, ele disse para nós consolarmos uns aos outros com a palavra da ressurreição. Temos uma terceira pessoa que voltou a ter vida restaurada. Foi um homem morto de quem o corpo tocou nos ossos de Eliseu, enquanto estava sendo enterrado. Olha o que aconteceu, 2 Reis 13, verso 20 e 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Sepultaram Eliseu, já fazia um tempo que Eliseu estava lá sepultado. Aí as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, as tropas dos moabitas invadem a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Eles viram a tropa dos inimigos lá, jogaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Que maravilha, não é? Não são por acaso esses registros. Eles estão registrados para mostrar para você, para mim, que nós temos que crer na ressurreição, em contraste com a imortalidade de uma alma. Nos evangelhos também são mencionadas ressurreições milagrosas, 3 ressurreições. Nós temos Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Mateus 9, verso 18, 23 e 26, dizendo-lhe ele, Jesus, essas coisas, eis que chegou um chefe, dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe, o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, ele pediu para Jesus, vem, impõe-lhe as tuas mãos e ela viverá. Ele acreditava que Jesus tinha poder de ressuscitar a sua filha. E Jesus chegando à casa daquele chefe de uma sinagoga,
E vendo os instrumentistas ali, o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Eu quero dizer, amigo, amiga, você, para Jesus não existe morte, a morte é um sono. Para Deus a morte é um sono. Quando as pessoas ouviram Jesus falar que a garota estava dormindo, riram-se de Jesus. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe nas mãos, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, a fama, aquela notícia correu por todos os lugares. Leia com atenção em casa esse texto, vê como Deus é maravilhoso e Deus opera poderosamente. Deus operou a ressurreição daquela garota por meio de Jesus, como operou a ressurreição por meio de Elias, como operou a ressurreição por meio de Eliseu. Jesus ressuscitou também o filho da viúva de Naim, Lucas 7, verso 11 ao 17. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Que alegria dessa mãe, né? Que alegria. Eu fico imaginando o cooperador Giliardi ouvindo. Que alegria. Uma viúva, um único filho. A dor era intensa, era muito grande. Uma multidão encontra com a outra multidão. E ali é uma alegria. E as multidões se juntam. Jesus devolveu a vida a esse jovem. Jesus ressuscitou a Lázaro, o irmão de Maria e Marta. Também esse texto está registrado em João 11, verso 11 e 14. Nós vamos lendo os versos até... Vamos seguindo aí a leitura. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E assim, João 11, 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E disse, pois, Marta a Jesus, verso 24, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ressurreição do último dia. João 11, do 33 ao 45, tem a sequência. Ela conhecia a doutrina, ela disse, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então era de conhecimento dos nossos irmãos que havia uma ressurreição no último dia. Era um ensinamento já que eles traziam com eles há milhares de anos, vamos dizer assim. Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Vamos à sequência. João 11, verso 33 ao 45. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu sei bem que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Louvado seja Deus. Jesus chorou. Uma multidão, pessoas ali choravam. Jesus sabia que essa situação que estava acontecendo ali se repetiria muito. Jesus chorou. A morte é algo que tira, sim, lágrimas dos olhos das pessoas, mas há esperança para aqueles que buscam fundamentar a sua fé nas Escrituras. Jesus ressuscitou a Lázaro. Seu corpo estava em decomposição. Se era um cheiro mal, para Deus nada é impossível. As irmãs, sério, eu sei que tudo que o Senhor pede, Deus o fará. Eu quero dizer, amigo, para Deus nada é impossível. Eu quero trazer aqui que há alguns detalhes importantes nessas 3 ressurreições. Sim, há detalhes. A filha de Jairo havia acabado de morrer. Então chegou ali, ressuscitou, já tinha acabado de morrer. Ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim estava na caminhada para o sepultamento. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava morto há 4 dias, estava já sepultado. Não é interessante? Esse 4 dias depois. Eu digo sempre, não é por acaso. Como Jesus disse, é para a glória de Deus. A morte de Lázaro para a glória de Deus. 4 dias depois. Ninguém tinha dúvida que ele estava morto. Sua carne estava em decomposição. O mau cheiro, o odor tomava conta do ambiente. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Não é maravilhoso? Não é por acaso. Nós temos que trazer aqui algo para você. Como outros milagres de ressurreição, estas pessoas foram restauradas à vida, mas a uma vida mortal que eles possuíam antes de morrerem. Todos morreram novamente. O único que ressuscitou e não morreu, e que ressuscitou para a imortalidade, é Jesus. Por isso ele é tido e é identificado como a primícia dos que morreram, dos que ressuscitou, dos que dormiram. O número total de ressurreições milagrosas nas Escrituras, considerando a de Cristo, somam 9. E Deus, por meio do irmão Pedro, também ressuscitou Tabita, também conhecido como Dorcas em Jope. Isso está registrado em Atos 9, versos 36 ao 42. Em Troade, Deus, por meio do irmão Paulo, ressuscitou Eutico. Lembra do jovem que estava sonolento e caiu de uma janela durante um culto? Lembra? Atos 20, versos 7 ao 12. Outro fato muito interessante, quando Jesus morreu, alguns santos em Jerusalém ressuscitaram dos mortos.
O texto está registrado em Mateus 27, 52 ao 53. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, como diz o irmão Isaías, o profeta, entram nos seus quartos e dormem. Dormiam, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você sabe, amigo, amiga, que Jesus dizia para todos que ressuscitaria, mas tentaram não deixar que isso fosse notório, que isso acontecesse. Colocaram guardas nos sepulcros de Jesus. Eu creio que ali havia uma disputa religiosa. Eu creio que colocaram guardas ali. Se Jesus ressuscitasse, eu creio que eles queriam dar fim à vida de Jesus. Porque os guardas desmaiaram quando Jesus ressuscitou. Se eles não tivessem intenção má, eu acredito que eles estariam vivos para dizer, ele ressuscitou, ou falar mais alguma coisa assim. Mas eles desmaiaram. Mas Deus providenciou santos que estavam dormindo nos cemitérios ali de Jerusalém, ressuscitaram e entraram na cidade. Imagina essa cena! Você encontrar uma pessoa nas ruas, uma pessoa que faleceu há tanto tempo atrás. Deus é maravilhoso. Deus não deixa os homens fazer o que querem. Deus não deixa. E como outros que foram ressuscitados, esses santos morreram novamente, foram enterrados pela segunda vez. E é interessante registrar aqui que a teoria que diz que Jesus levou esses santos com ele ao céu, não é verdade. Isso não é verdade, não. Somente Jesus ascendeu aos céus. Nem Davi, nem qualquer outro santo foi para o céu com Jesus. Não existe. Pode ler Atos 2, verso 29 ao 34, onde está registrado, escrito assim, homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca de quem? Do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo ele, Davi, profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, falando aqui de Jesus, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, na sepultura, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Olha, nós somos testemunhas, nossos irmãos diziam. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi não subiu ao céu, mas tem crente que fala que subiu ao céu, cooperador Giliardi. E agora? Pastor, estão contra as Escrituras. Ninguém foi ao céu a não ser Jesus. Lê João 3, verso 13. Ninguém. Ouça as palavras de Jesus registradas em Apocalipse 1, verso 18. Falando dele. E o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Eu tenho, Jesus disse, a chave da morte e do inferno. Olha, meu amigo, o inferno aqui, refere-se à sepultura. Não é o inferno onde o demônio está, que você crê desse jeito, não. Se é desse jeito, Jesus tem a chave. Por que ele não prende logo o demônio lá, o cooperador Giliardi? Lá, prende essa... Verdade. Ele está falando que a morte não existe para ele, que ele pode abrir como abriu a sepultura de Lázaro. Nesse sentido, o irmão Paulo escreveu, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Romanos 6, verso 9. A morte não tem domínio sobre ele. Ouça o testemunho do irmão Paulo ao rei Agripa. Atos 26, versos 22 a 23. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é,
que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Atos 26, verso 22 e 23. Permaneço dando testemunho da ressurreição, falando aquilo que os profetas disseram, que devia acontecer. Que Jesus devia padecer, isso é, morrer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, e devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. O primeiro da ressurreição. Por isso ele é a primícia. Você pode dizer, mas e aqueles outros que ressuscitaram? Não, nós já falamos que Jesus foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais, como o irmão Paulo escreveu em Romanos 6, verso 9. Tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. O irmão Paulo, ao falar da ressurreição de Jesus, ele disse, e registrou, isso está registrado em Efésios, capítulo 1, verso 19 e 20, ele diz assim, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, está falando do poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Ele fala a sobreexcelente grandeza do seu poder. Deus ressuscitou a Jesus. Vamos considerar a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. O irmão Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vê como a esperança está na ressurreição. E ele ainda afirma, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 17. Se é verdade que tem uma alma que vai aos céus e não sei... Não, o irmão Paulo está enganado ao dizer aqui que dependemos da ressurreição, senão a nossa fé é vã. O irmão Paulo ainda afirma, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação também. Não faz sentido, não é cooperador de de pregar. Sim. E também é vã a vossa fé. Não adianta ter fé. 1 Coríntios 15, verso 14. São textos que fundamentam e afirmam que a nossa esperança está na ressurreição. Se não existe ressurreição, comemos e bebamos que amanhã morreremos. Está escrito assim. O irmão Paulo ainda afirma, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos se não existe ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 18. Meu amigo, minha amiga, a ressurreição de Jesus garante a nossa justificação. Está escrito em Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Só por esses versículos, acredito que já deu para entender a importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã. Assim, devido a tamanha importância, fica claro o desejo do inimigo em ocultar a ressurreição de Jesus. O inimigo lutou para ocultar a ressurreição de Jesus. Ocultou. Não conseguiu. Mas lutou. 1 Coríntios 15, verso 1 ao 8. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vulo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Jesus foi visto por muitos, não tem como negar a ressurreição.
Não tem. Jesus deu testemunho de sua morte e ressurreição aos seus discípulos, porém eles não conseguiram de início crer. Eu acredito que a crença que os discípulos tinham em Jesus era mais baseada no que eles ouviram antes, por meio dos que anunciava a vinda de um Messias idealizado segundo o desejo deles. Os discípulos não tinham de início um conhecimento baseado no fundamento dos profetas. Não. Olha, meu amigo, isso aqui é sério. As pessoas têm um raciocínio fora das Escrituras e criam ideias, e aí elas não acontecem. Isso aconteceu com os discípulos. Nós vamos ler textos nesse sentido. Temos o registro de Lucas 24, verso 1 ao 11, que diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras iam com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Ele já tinha ressuscitado, e entrando não acharam o corpo do nosso Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. E chamou a atenção: lembrai-vos como vos falou? Jesus tinha falado que ele morreria, mas ressuscitaria. Lembra que ele falou com vocês, estando ainda na Galileia? Ele disse para vocês: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Porém, as suas palavras lhe pareciam como desvario, loucura, e não as creram. Lucas 24, verso 12 ao 31, olha o que o irmão Pedro vai fazer. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo o cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-o, e deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes.
Perceberam, ouvintes? Eles tinham motivos para crer que Jesus tinha ressuscitado. Verdade é também que algumas mulheres dentre nós se maravilharam, contaram a nós o que aconteceu. Alguns de nós já foram lá, assim, mas nós não vimos ele. Nós achávamos que era ele que havia de remir Israel. Olha o perigo. O perigo de não dar atenção aos profetas. Jesus disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. O problema da cristandade hoje é não crer nas profecias. Eles creem em profecias, cooperador Giliard, assim, eu profetizo, você vai ser curado, Deus vai te dar uma vitória, vai te dar um emprego novo, você vai ser promovido. Essas profecias que eles acreditam. Eles não acreditam em profecias que alinham a fé, que norteiam a fé. E os discípulos aqui ficavam naquela onda, ele vai remir Israel, vai ser rei, chegou a mãe lá, põe o meu filho da sua direita, outro da sua esquerda, e eles mantinham isso na cabeça deles e não davam atenção às profecias que norteiam e direcionam as pessoas para a fé verdadeira. E aí quando Jesus morre e diz que ia ressuscitar, como de fato ressuscitou, eles pegam suas coisas, cada um vai para os seus lugares, uns vai pescar, outros vai viajar para outros cantos, e Jesus precisa encontrar com eles. E abrir as escrituras e mostrar o que os profetas disseram e fazer eles crerem nas profecias. Você, meu amigo, minha amiga, que fé você tem? Uma fé no oba-oba ou uma fé fundamentada nas escrituras? A igreja de Deus, ela zela e preza por ter uma fé orientada pelas escrituras por meio dos profetas. Nécios e tardos de coração. Eles conheceram então que eram Jesus. Você consegue perceber que se os seguidores de Jesus não conseguissem crer na sua ressurreição, a obra dele estaria correndo o risco de ser em vão, como o irmão Paulo escreveu. Quando as mulheres deram testemunho da ressurreição de Jesus, os discípulos acharam que elas estavam com alguma demência mental. Nós temos muitos registros. Atos 10, verso 40 ao 41, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, como os profetas falavam, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Eles comeram e beberam com Jesus. E foram tidos como testemunhas. A ressurreição de Jesus garantiu a nossa justificação, como nós já falamos, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, verso 25. Romanos 10, versos 5 ao 9. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo? Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer que Jesus foi ressuscitado por Deus é uma condição para a salvação. Quem não crê na ressurreição de Jesus, o texto afirma que ele não será salvo. Em 2 Coríntios 4, verso 13 e 14, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Palavras maravilhosas estas, não? Também temos um texto em 1 Coríntios 15, verso 14 ao 23. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Louvado seja Deus. Devemos crer em Jesus, como diz a Escritura. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. São as Escrituras que nos enchem de esperança. São as Escrituras que nos mantêm vivos com essa esperança no nosso coração. São as Escrituras que dão a nós ânimo para continuar lutando, mesmo em meio às batalhas e nos momentos difíceis. São as Escrituras que nos mantêm, mesmo com aparente prejuízo, mantendo a nossa fé. São as Escrituras. Crer em Jesus como diz as Escrituras. Se os discípulos tivessem acreditado em Jesus como dizem as Escrituras, eles não teriam essa dificuldade em crer que Jesus de fato ressuscitaria. Eu quero dizer aqui, meu amigo, minha amiga, infelizmente muitas pessoas dizem crer em Jesus, porém o que sabem a respeito de Jesus, na grande maioria das vezes é o que falam de Jesus e não o que está escrito. É isso mesmo. Os seguidores de Jesus, por desenhar o Messias segundo a vontade deles, desenharam o Messias segundo a vontade deles, eles deixaram as Escrituras de lado. Este foi o motivo de terem dificuldade em crer na ressurreição de Jesus. Eles viam um Jesus, um Messias pregado e anunciado de acordo com a compreensão de homens desprovido do poder de Deus. E os dois discípulos no caminho de Emaús deixa claro o que estamos falando. Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora já passou 3 dias desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo voltaram dizendo que tinha visto uma visão de anjo, dizendo que ele está vivo. Jesus disse, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Meu amigo, minha amiga, a sua fé deve estar baseada no que os profetas disseram. Senão você terá um desapontamento. Pelo texto que nós lemos, percebemos, mesmo com vários testemunhos, foi difícil os seguidores de Jesus acreditarem na sua ressurreição. Foi difícil eles acreditarem na sua ressurreição. Jesus mostrou aos seus seguidores tudo o que dele estava escrito e começou pelos escritos de Moisés. Eu acredito que Jesus relatou o cordeiro no jardim, lá no Éden, todo o ritual do santuário, aqueles cordeiros que morriam, falou dos escritos dos profetas a seu respeito. Eu acredito que o capítulo 53 de Isaías não ficou sem ser lido. Jesus apareceu para os seus discípulos. Depois que eles saíram do caminho de Emaús, eles estavam reunidos numa casa, Jesus apareceu para eles e disse, vede as minhas mãos, os meus pés. Leia o texto aí de Lucas, olha o texto interessante, você pode ler em casa, Lucas 24, versos 25 ao 51. Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho? E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse Jesus, tende aqui alguma coisa que comer? Então apresentaram para Jesus parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são essas palavras que Jesus disse ainda estando convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E então Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse,
e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus levou-os para fora, até Betânia. E levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. E nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Não só a volta de Jesus, mas a volta de muitos santos que dormiram em Cristo. Nós estamos aguardando esse reencontro. E desse momento em diante, os discípulos de Jesus não tinham mais dúvidas de sua ressurreição. Jesus mostrou a eles que eles não estavam crendo nele, como diz as Escrituras, e agora eles estavam acreditando assim. Aproveito esse momento para dizer, infelizmente a grande maioria da cristandade tem desenhado um Jesus de acordo com seus desejos, e a nota tônica do Evangelho, a ressurreição, tem sido substituída por uma falsa esperança, e foi essa prática que dificultou os discípulos crer na ressurreição de Jesus de imediato, a ponto de ficarem decepcionados. Infelizmente, o mesmo vai acontecer com a grande massa dos que dizem crer em Jesus. Satanás sabe que se opor a Jesus, tentando convencer que ele não é o Messias, isso só o tornará mais popular. Então o inimigo fez e faz com que cada grupo tenha um entendimento desprovido da palavra dos profetas a respeito de Jesus. E por isso que Jesus chama a nossa atenção em João 7,38 para crermos nele, como dizem as Escrituras. Creia, meu amigo, em Jesus, como diz as Escrituras, e você não ficará decepcionado. Jesus disse de sua morte e ressurreição, falou de sua ressurreição como uma prova de que ele é o Messias. Mateus 12, verso 38 ao 40. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, nesse texto, Jesus fala da sua morte e afirma o tempo que ele passaria na sepultura, deixando claro que sua ressurreição seria prova de que ele é o Messias. Mas, infelizmente, as pessoas hoje põem Jesus como mentiroso. Jesus disse: o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Não, não é 3 dias e 3 noites. Meu amigo, minha amiga, você já imaginou como seria se os próprios seguidores de Jesus tivessem sido convencidos da sua ressurreição no início? Ao entender a importância da ressurreição de Jesus, ouça como agiu os discípulos de Jesus. Atos 1, verso 21 ao 26. É necessário, pois, eles disseram, que dos homens que estiveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, é necessário que um deles se faça conosco testemunha, testemunha da sua ressurreição. Eles agora queriam trazer um para o lugar de Judas. E apresentaram, pois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério, o apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11, formando o número dos 12 novamente. Mais um para ser testemunha. Jesus provou a cada um de seus discípulos, por meio de sua ressurreição, que ele é o Messias. E agora o irmão Pedro prega poderosamente de acordo com as palavras dos profetas. E o número dos seguidores de Jesus passa de 120 a quase 5.000. O irmão Pedro pregou: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo devia ou havia de padecer. Atos 3, verso 18. O irmão Pedro continua a sua pregação em Atos 3, verso 22 ao 26. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim,
a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, o irmão Pedro diz, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar cada um de vós das vossas maldades. Que texto maravilhoso. Assim, poderosamente, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Atos 4, verso 1 ao 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles, e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Percebeu? A igreja de Deus foi perseguida por dar testemunho da ressurreição de Jesus. Talvez você não tenha a dimensão disso, mas esta mensagem, ela jogava por terra o paganismo. Essa mensagem jogava por terra toda aquela filosofia pagã. Ela trazia uma esperança para os corações. Imagina o poder dessa mensagem. E o diabo revoltou-se contra o povo de Deus, contra os nossos irmãos, lançando alguns na cadeia. Nosso irmão Paulo foi levado ao conselho por crer e testemunhar a ressurreição de Jesus. Atos 4, verso 1 ao 3, vamos ler um texto e vamos seguir nessa linha. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. É em Jesus. E lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Atos 4, 33. Eu li Atos 4, verso 1 ao 3. Olha que interessante agora o verso 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Amém? Davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Atos 17, 31 ao 32. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deus tem determinado esse dia. Por meio de um homem que destinou. Por meio do homem que destinou. Viu? O homem que destinou. Você diz que é Deus, né? E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Zombavam porque pregava, falava da ressurreição. Atos 23, verso 6. Paulo, nosso irmão, sabendo que uma parte era de saduceus que não criam na ressurreição e outra parte de fariseus, chamou no conselho e disse, homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Os saduceus não estavam contentes porque o irmão Paulo anunciava a ressurreição em Cristo. Atos 24, verso 20 ao 23, o irmão Paulo diz, ou digam esses mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que estando entre eles clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas disseram que devia acontecer. O que devia acontecer? Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Percebeu? O irmão Paulo estava sendo julgado por causa da ressurreição. O irmão Paulo, ele colocava sua esperança na ressurreição. Ouça o que ele escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 10 ao 11. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte,
Ele disse, irmão Paulo, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O irmão Paulo disse, ele queria chegar à ressurreição, ele queria passar pela ressurreição. Ele sabia que dormiria, mas passaria pela ressurreição. Essa era a esperança do irmão Paulo. O irmão Paulo não acreditava como a maioria acredita. Não esperava morrer e ir para o céu. Nunca falou do purgatório. Nunca. Consolai uns aos outros. É a palavra que nós temos com a esperança da ressurreição. Quero finalizar com 2 Coríntios 4, verso 13 e 14. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé que o irmão Paulo, que o irmão Isaías, que o irmão Oséias, que o irmão Abraão, que o irmão Davi e que os outros tiveram. Temos esse mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, nós também cremos. Por isso falei, irmão Paulo fala, por isso também falamos, nós cremos também. Por isso também falamos, sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus o Cristo. Exaltado. Amém. Então, é isso. Você que sempre está conosco, que Deus abençoe sua vida. Convido você agora para que nós possamos fazer a oração de encerramento do programa À Luz das Escrituras. Soberano Pai, louvado seja o Senhor por tudo que tem realizado, por tudo que tem feito, por tua palavra que tão poderosamente toca o coração de cada um de nós. Exaltamos e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo plano da salvação, pela esperança que temos na restauração deste mundo também, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Exaltamos o teu poder infinito, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem olhado para toda a obra do Senhor, para todas as suas criaturas. E tem prazer na salvação de cada um. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado e feito em prol de cada um de nós. Pela vida eterna, por meio de Cristo Jesus, por meio da ressurreição, por meio da remissão dos nossos pecados, pela invocação do nome de Jesus, pela esperança que nutre os nossos corações, as palavras que o Senhor deu a nós por boca dos santos profetas, o testemunho que nós temos nas Escrituras do nosso Senhor Jesus, os nossos irmãos, os apóstolos, todos aqueles que tiveram e viveram essa fé. Somos gratos ao Senhor por tudo, ó grande Deus. Rogamos nesse momento que os corações de cada um dos nossos ouvintes possa ser nutrido com a palavra do Senhor. E a força do Teu Espírito, ó Pai, o Teu Espírito Santo, com força possa operar poderosamente a salvação nos corações, levando os corações ao entendimento correto para que a libertação de fato aconteça. Como nosso Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como nosso Senhor Jesus também ensinou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que o Senhor possa tocar o coração de cada ouvinte, tocar o coração de cada vida, para que possam ser motivados por Teu Espírito, para que possam chegar ao conhecimento da verdade para a salvação. Agradecemos, ó grande Deus, por mais um programa. Agradecemos no nome poderoso de Jesus, pela oportunidade concedida a nós, por meio dos microfones da rádio, Encontro com Deus, trazermos mais uma edição do programa À Luz das Escrituras. Nesse momento eu oro por cada pedido de oração. Eu oro que o Senhor possa, ó grande e eterno Deus, visitar os lares, as famílias, naquilo que cada uma precisa. Visitar também os hospitais, ó Deus, aqueles que estão internados, necessitando da Tua graça. Aqueles que estão, muitas vezes, mesmo passando por dificuldade, problemas endurecidos, que o Senhor possa tocar os corações endurecidos, para que possam buscar refúgio em Ti. Rogamos que o Senhor possa operar a salvação em cada coração e a libertação em nome de Jesus o Cristo. Repreendemos todo poder de enfermidade em nome de Jesus. Repreendemos todo poder perturbador do inimigo em nome de Jesus. Repreendemos toda a força diabólica em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Também em nome de Jesus repreendemos todo poder de incredulidade em nome de Jesus.
seja desfeito todo o poder do mal. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Agradecemos por tudo, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem e por meio de quem nós acessamos a vida eterna e mantemos no nosso coração a vida, a esperança por meio da ressurreição. E temos essa certeza, essa esperança que nutre os nossos corações. E por isso não cessamos de orar. Venha o teu reino, para que na terra a tua vontade possa ser feita, ó grande Deus, como ela é feita nos céus. Sabemos que o Senhor não desejou que o mundo fosse o que nós conhecemos hoje, mas infelizmente nós vivemos as consequências da escolha errada. Que o Senhor possa nos fortalecer para que possamos ser vitoriosos e chegarmos até o fim e dizermos como o nosso irmão Paulo, se não chegarmos ao momento da volta do nosso Senhor Jesus e dermos o nosso último suspiro, que possamos dizer como o irmão Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que essa possa ser a nossa oração final ou o nosso pensamento no momento final. Assim nós aguardamos com esperança a volta do nosso Senhor Jesus. Aguardamos o cumprimento de muitas e muitas profecias, o qual e por meio da qual nós temos a esperança da transformação desse mundo, a renovação de todas as coisas. Agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus Cristo. Rogamos uma semana de bênção e de paz a todos os nossos ouvintes, ó grande Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, cooperador Giliardi, a paz seja contigo. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos conceder. A paz seja contigo, você que esteve conosco nesses momentos, aí 2 horas e alguma coisa já, né? Obrigado pela sua companhia, é uma alegria, é um prazer estar com você todo o primeiro dia da semana. Um abraço, que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz seja convosco. Amém. Também faço de suas palavras a minha, pastor, que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família, e assim rogo a todas as famílias de Deus que estão congregadas aqui nesse instante, estudando a palavra de Deus, que Deus te abençoe, meu querido ouvinte, que possamos estar juntos nas próximas oportunidades. E assim encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus. Que você fique com Deus. De ti subirei o mais alto monte para declarar que teu filho